E afinal, a maçonaria é uma religião? Não é uma religião. Já para todos ficarem cientes, irmãos que nos assistem, se eventualmente tem alguma dúvida, acredito que não. E para quem não é maçom, maçonaria não é religião. Não tem nenhum dogma, não obriga nós a seguirmos, inclusive, qualquer ensinamento, qualquer religião. Muitos se confundem também porque falam o seguinte: olha, a maçonaria dentro dela tem um rito, tem um ritual que deve ser seguido. Por este motivo, então, seria uma forma de impor alguma religião. Só que na realidade, não. Né? A gente pode até falar rapidamente a diferenciação de rito e ritual, porque nós seguimos, mas que não. O ritual se refere à cerimônia, né? É uma cerimônia, mas realmente a palavra ritual tem uma conotação religiosa, né? Mas não é. No caso da maçonaria, não é. As religiões também têm seus próprios ritos, os rituais praticados, mas a maçonaria também tem seus ritos e rituais, mas não é um rito nem ritual religioso, é uma cerimônia. Essa é a diferença. Pois é. E justamente não se confunde como sendo uma religião. Exatamente. Né? Outros questionamentos que fazem também é, olha, mas não é religião, então por que em uma loja maçônica, até foi falado já aqui, em outros lugares também, por que vocês adotam a Bíblia como livro da lei? Outros falam também, olha, você também se refere a uma religião de outros deuses, porque existe, né, o delta com o olho de que tudo vê. Então se confundem muito isso e por conta disso fala, vocês adoram um deus ou inclusive vocês adoram outros deuses que não o de atualmente, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Então, realmente, quando uma pessoa leiga, quando vê um templo maçônico, ele acredita que seja uma religião por causa disso, né? E aí começa todas essas confusões, né? Primeiro que tem um altar, né? Então, se não tiver, por exemplo, se a loja estiver vazia, parece mais ainda, porque parece que vai sentar lá no altar, vai sentar um padre ou um bispo, ou qualquer coisa assim, né? Mas é só o presidente da loja que está sentado lá naquele que a gente chama de altar, mas pode ser chamado de outras coisas, né? Aí a pessoa vê aquele olho que tudo vê escrito em um triângulo e logo remete ao olho de Horus. E aí ele acredita que seja uma religião ligada ao paganismo, ou a algum deus pagão e tal. Mas também não tem nada a ver. Aquele olho é só simboliza a onipresença do Criador, né? Mas não se refere a um Deus específico. Não tem nada disso. E a Bíblia, esse é um caso interessante, né? O porquê a Bíblia está numa loja maçônica, né? A Bíblia é um símbolo, ela para a maçonaria, simboliza uma lei moral a que todo homem, a todo ser humano está submetido. É só isso, uma lei maior, uma lei que ninguém escapa. É um símbolo, só isso. Mas a gente não usa a Bíblia para uma pregação ou para converter ninguém a qualquer religião e nem nada disso. É só um símbolo, né? Ele simboliza uma lei maior. Aí fala, mas é a lei divina? Sim, se você acreditar que a lei maior é divina, então sim, é a lei divina. Aquele que acreditar numa lei da ciência, por exemplo, a forma como a natureza se compõe, então sim, é a lei. Né? Então essa é uma lei que é superior, que todo ser humano vai estar abaixo dessa lei, né? Vai ter que obedecer essa lei, né? Porque somos da natureza. Então, esse é o simbolismo. Mas nem toda loja maçônica possui. Nem toda loja maçônica possui o olho da onipresença e nem toda loja maçônica possui Bíblia. Então, por exemplo, se você for num país árabe de maioria muçulmana, as lojas maçônicas que tiverem lá não vão ter uma Bíblia, eles vão ter um Alcorão. Se você for em Israel, onde tem lojas maçônicas, de maioria judeus, ele vai ter lá a Torá, não vai ter a Bíblia, né? Como representante do livro da lei. Aí fala, então tá ligado à religião. Não, é só uma forma de mais pessoas estarem compreenderem o que é. Né? Então, só para não fazer essa distinção. Mas é só isso. E para todos, tanto aqui
quanto nos países católicos, países protestantes, países muçulmanos, países judaicos, país, né, no caso, ele representa uma lei superior. Não significa que representa a religião. Exato. Inclusive, no rito moderno que temos hoje, eles utilizam, até por ser um rito mais racional, que nós falamos, né? Eles utilizam a Constituição Federal do Brasil. A Constituição do Grande Oriente, Aliás, no caso do Grande Oriente. Do né? Brasil. Isso, então, você vê, aqui no Brasil, apesar existem ritos, ou melhor, um rito moderno, que não utiliza a Bíblia, ele utiliza a Constituição, mas da mesma forma, simbolizando uma lei a que todos estão sujeitos. É só isso, só um símbolo, mas não a Bíblia, a presença da Bíblia na loja maçônica não significa que seguimos determinada religião. E nem que ela é utilizada para alguma pregação ou qualquer coisa assim. Que de fato não existe em loja, né? Não tem nada disso. E uma pergunta também que todos fazem. Então, pelo fato de não existir uma religião dentro da maçonaria, ou da maçonaria não empregar uma religião, então admite-se ateu em nossas lojas? É uma pergunta que é feita. Então, não. Uma coisa necessária para o homem entrar na maçonaria, veja bem, a maçonaria que a gente chama de maçonaria regular, né? Maçonaria reconhecida aqui no Brasil, que que recebeu sua carta patente da Grande Loja Unida da Inglaterra, que é considerada a mãe de todas as lojas maçônicas, que é lá da Inglaterra. Então, quem segue as constituições e as leis da Grande Loja Unida da Inglaterra, como é o caso, por exemplo, do Grande Oriente do Brasil, das grandes lojas, dos grandes orientes independentes aqui no Brasil, se seguem essas, obrigatoriamente o homem, para ingressar na maçonaria, tem que crer num ente supremo. Mas ele não precisa ter religião determinada. Ele pode ter qualquer uma religião, desde que ele acredite que exista um Criador. É isso que precisa.